Oi, galera da internet, como é que vocês estão? O que vocês acharam do cenário novo? Nada demais, né? Eu que quis mudar mesmo de lugar e é sobre isso. Bom, eu decidi trazer aqui um vídeo sobre os livros e mangás que eu li no mês passado, no caso no mês de agosto, porque eu li muita coisa, eu li 10 livros e 2 mangás, ok? Foram poucos mangás, só que é porque eu tô na fase dos livros, entendeu? Eu não consigo conciliar, ou eu leio livro, ou eu leio mangá, ou eu vejo anime. Um sempre vai ficar faltando, entendeu? Na verdade, 2 sempre vai ficar ali em minoria. Então eu tô na fase dos livrinhos. Eu li muita coisa no Kindle, eu li muita coisa em físico, como dá pra ver aqui. Então eu vou falar brevemente sobre eles, eu vou dar sinopse, falar brevemente pro vídeo não ficar muito longo. E até porque isso aqui não é uma resenha, é só mesmo pra falar sobre os livros que eu li. Aí quem sabe, né, alguém queira ler também. E é sobre isso. Desde já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe um comentário, se inscreva caso você não seja inscrito. E é isso, e bora começar o vídeo de hoje. Eu tenho até uma listinha aqui pra eu não me perder, então vamos lá. Eu vou por ordem do começo ao fim, entendeu? Do livro que eu comecei a ler até o último livro do mês de agosto. E o primeiro livro, que na verdade foi um conto que eu li em agosto, foi Oculi. Ele é um conto da Clarice França e eu dei nota 3,5 pra ele, 3,5 de 5, né, de acordo com o Scooby. E a história, ela é um sci-fi que conta a história da Olivia, que ela decide participar de uma nova tecnologia e essa nova tecnologia permite que ela veja como ela vai estar no futuro dela. Então ela decide participar e só que acontece que o que ela vê, o futuro que ela vê dela mesma não é um futuro que agrada a ela, né? Então a história começa a partir daí e é um conto que a galera aí que gosta de Black Mirror vai gostar demais, sério. Então é um conto assim maravilhoso, eu gostei muito. E ele tava de graça no Kindle, eu acho que ele ainda tá de graça no Kindle, eu acho que ele tem no Kindle Limit. E vejo a classificação indicativa antes de ler, vejo os possíveis gatilhos. Ele tem alguns gatilhos como automutilação, suicídio, então tenham cuidado antes de ler. Bom, o segundo livro que eu li em agosto foi Corte de Névoa e Fúria, que eu fiz um vídeo aqui no canal lendo o capítulo 55, o famoso capítulo 55, que até a minha mãe assistiu esse vídeo. E olha só quanta marcação. E ele é da Sarah J. Maas e eu dei nota 4 pra ele. Quem diria que eu ia dar nota 4 pra um livro da trilogia de ACOTAR? Logo eu que dei 2,5 pra Corte de Espinhos e Rosas, mas pois é, eu dei nota 4 pra ele, né? 4 de 5 de acordo com o Scooby. Aqui nesse livro a Feyre já é uma grã senhora e ela tem os 7 poderes dos 7 grãos senhores. Só que acontece que apesar dela ser super poderosa, ela ainda precisa cumprir, né, a promessa que ela fez por Rhys lá no primeiro livro. Então ela fica entre a corte noturna e a corte primaveril. Aqui temos um novo vilão e tudo que aconteceu no primeiro livro com a Amaranta não é nada perto do que vai começar a acontecer, dos indícios que já começaram a acontecer aqui e que vai acontecer nos próximos livros, né? Então assim, sabe, a Amaranta, a treta não acabou com ela, a treta continua. E eu gostei muito desse livro porque aparecem novos personagens e eu amei esses novos personagens, eu amei a personalidade deles. Aqui a gente saiu praticamente, completamente da corte primaveril, que era um saco ver a Feyre lá, porque agora eu entendo que era porque ela estava em cárcere ali, né? E aqui na corte noturna é tudo maravilhoso, é tudo muito lindo, tudo muito cheio de paz, entre aspas. E a Feyre, ela pode perambular para onde ela quiser e a gente vê muitas coisas desse mundo da Sarah J. Maas que, enfim, coisas que a gente não viu direito no primeiro livro porque a Feyre estava ali enfurnada na corte primaveril, que eu não aguentava mais. Mas no geral foi uma nota 4 porque eu li esse livro aqui, eu acho que em 3 dias eu devorei ele. E, enfim, sério, é legal, é legal. Eu não tenho muito tanto do que reclamar.
a não ser as mesmas coisas de sempre. Mas foi um bom livro pra me divertir e pra esquecer um pouco os problemas. Saindo de um pornô feérico, eu fui para o Grande Gatsby, sim, eu fui para um clássico. Eu tenho também algumas marcações aqui. E, gente, eu era louca pra ler esse livro, eu nunca vi o filme, eu queria primeiro ler o livro mesmo, porque é um clássico e é o maior sucesso do Scott Fitzgerald, eu nunca sei falar sobre o nome dele, mas do Scott. E eu dei nota 4 também pra esse livro, então olha só a dualidade, dei nota 4 para um pornô feérico e nota 4 para esse clássico maravilhoso aqui. Através do nosso narrador Nick Carey, a gente conhece o Jay Gatsby, que é um homem muito rico que faz loucuras pela Daisy, que é a mulher que ele ama e que inclusive é a prima do nosso narrador, Nick. Então a história ela é basicamente isso, é o Nick narrando, conhecendo o Gatsby e narrando todas as loucuras e a luxúria dele, todo o dinheiro que ele gasta, tudo por causa dessa mulher, né? A gente vê aí a mansão dele, os carrões e tudo, e no final tudo por causa dessa bendita Daisy. Mas eu acho que o que mais eu gostei nessa história foram as críticas. A gente vê aqui nesse livro como os Estados Unidos estava louco após a Primeira Guerra Mundial, como os jovens estavam loucos após a Primeira Guerra Mundial, né? Querendo viver intensamente. Aqui também faz muita crítica com isso, sabe, da busca incessante por status social. E também mostra como a burguesia ela é preconceituosa e ignorante. Então, esse livro aqui, ele é muito bom. Leiam O Grande Gatsby. Bom, o quarto, quinto e sexto livro do mês de agosto foi O Cavaleiro de Bronze, da Paulina Simmons. Enfim. Bom, vamos lá. Esses dois primeiros livros aqui foram uma releitura. Eu li eles em 2014, então, ou seja, 7 anos depois, eu decidi reler essa belezura aqui, que na época já tinha se tornado um favorito, é meu livro favorito da vida, e eu decidi reler, né, pra relembrar. Mas esse aqui foi uma novidade. Na verdade, eu reli porque eu queria ler o terceiro livro, que na verdade é o segundo livro, eu já vou explicar. Aí eu precisei reler os outros pra finalmente chegar nesse aqui e, meu Deus, é só simplesmente o livro mais intenso dessa trilogia aqui. Então vamos lá para o que se trata o Cavaleiro de Bronze. Bom, só pra constar, eu dei nota 5, obviamente, continua sendo um favorito. Acontece que hoje, um pouco mais adulta e com um pouco mais de maturidade, eu consigo ver muitas problemáticas nesse livro, mas eu também consigo entender o contexto e o porquê dessas problemáticas. O que na época eu não entendia e acabei romantizando, e aí com o passar dos anos eu lembrava desses detalhes, ficava com muita raiva, eu ficava, será que esse livro é meu favorito mesmo? Acontece que sim, e hoje eu consigo enxergar os motivos das problemáticas aqui, até porque, gente, é um romance histórico que se passa na Segunda Guerra Mundial. E ele conta a história de Alexander, que é um soldado do Exército Vermelho, e a Tatiana, que é uma menina russa de 17 anos. Então é um romance entre eles, é meio que um romance proibido, porque o Alexander, ele meio que tem um caso aí com a irmã da Tatiana. Mas não só é proibido por causa disso, mas é proibido por causa da guerra. Então, é um livro que narra perfeitamente tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente na União Soviética Socialista. É muito intenso, é uma leitura super, super intensa, super gráfica, as mortes, a fome, tudo é gráfico, só pra deixar muito claro. É um livro que eu me sentia nauseada, foi um livro que me fez muito mal, sim. O meu livro favorito da vida é um livro que me fez mal, sim. E, bom, o que acontece? Esses dois livros aqui, na verdade, é o primeiro livro da trilogia, só que a Novo Século decidiu trazer parte 1 e parte 2 aqui pro Brasil. Não decidiu trazer junto, porque aí seria 1000 páginas de livro, então eles decidiram, né, aí fazer a parte 1 e parte 2. Então esse aqui é o primeiro livro da trilogia, né, esses dois aqui.
Esse aqui seria o segundo livro da trilogia. E o terceiro livro da trilogia, que eu vou deixar a fotinho do lado, não tem no Brasil e nunca vai vir pro Brasil. Ele é super caro na Amazon. Ou você lê ele em PDF, ou você lê ele em inglês pelo e-book, ou compra ele caro mesmo em inglês na Amazon. Mas eu não li ele ainda porque eu não tive estômago pra continuar. Esse livro aqui com certeza é o mais forte de todos, ele é muito, muito gráfico, todos são muito gráficos, mas o que acontece aqui nesse livro é avassalador, é o que você realmente vê os destroços da guerra. Só não é pior do que o terceiro e último livro, né, que só tem em inglês, que eu comecei a ler e não consegui continuar, porque ele é pior ainda, porque mostra como ficou na época a mente do soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então você vê ali o que sobrou, entendeu? O que sobrou da pessoa, o que sobrou da alma da pessoa. E meu Deus, avassalador. É muito triste e eu não consegui continuar, mas eu pretendo continuar um dia em que eu tiver estômago pra isso. Temos aqui agora Crônicas de Amor e Ódio. Meu Deus, quanto livro em agosto, né? Mas, gente, agosto foi um mês intenso pra mim. Mas vamos lá, temos aqui The Kiss of Deception, que é o primeiro livro da trilogia. E temos aqui The Heart of Betrayal, não sei como se fala. Crônicas de Amor e Ódio é o primeiro e segundo livro. E eu tô lendo agora o terceiro livro, mas não entra aqui nessa lista porque é pro mês de setembro. Vou falar primeiro de The Kiss of Deception, porque a nota dos dois livros foram diferentes. Esse aqui eu dei nota 3,5, é uma nota boa, de 5, né, como eu falei. Kiss of Deception conta a história de Lia, que decide fugir do casamento arranjado. Ela ia se casar com o príncipe do reino vizinho. E aí ela decide fugir. Pronto, vou fugir desse casamento, não quero saber desse casamento. Mas aí o príncipe do reino vizinho e um assassino de um outro país decide ir atrás dela. Só que o mistério da história é o seguinte, nesse primeiro livro, a gente não sabe quem é o assassino e não sabe quem é o príncipe. Os dois começam a ter uma relação com ela, uma relação mais íntima com ela, uma coisa mais de amizade, um ainda mais íntimo que o outro, sei que vocês me entendem. Mas a gente não sabe quem é quem até um pouquinho, quase no final da história, que é quando é revelado quem é o príncipe e quem é o assassino. E aí, né, vai de vocês descobrirem antes ou não. Agora, o segundo livro eu dei nota 2,5, porque foi um livro super arrastado. Aqui, ali ela é capturada pelo assassino. No finalzinho do primeiro, ela já é capturada pelo assassino. E aqui segue ela, né, a sua aventura, sendo capturada por ele, sendo levada para esse país, que é o país do assassino. E aí, esse livro ele é muito arrastado, ele é muito chatinho, meu Deus do céu, foi assim, meio que uma tortura ler ele. Na verdade, As Crônicas de Amor e Ódio é sim um livro que todo mundo fala que ou você ama ou você odeia, é tipo, realmente, Crônicas de Amor e Ódio. Mas eu digo que eu gosto e não gosto desse livro, eu sou muito em cima do muro em relação a esse livro e tá tudo bem, você não precisa amar nem odiar, entendeu? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Então, é o que eu sinto por essa trilogia. E aí eu dei 2,5 pra ele, só porque ele é muito arrastado para as coisas acontecerem. Tudo demora demais. Mas ele é legal, sim. Ele tem aí bastante fantasia mesmo. Na verdade, mais folclórica. E é isso. Tá, o próximo livro que eu li, que eu já me perdi na conta, foi no Kindle. E foi simplesmente The Bridge Kingdom. Eu não sei falar ponte em inglês, mas é The Bridge Kingdom. Bridge. Enfim, é essa fantasia distópica que todo mundo está falando no BookTok, que, sinceramente, realmente é tudo que falam. E eu dei nota 3,5 pra ele, de um Scooby. E eu vou tentar resumir a sinopse desse livro, porque, gente, é uma confusão. Eu demorei pra entender o que se tratava essa história, porque é muita política, é muito nome estranho de países, reinos, enfim. Mas vamos lá. Aqui temos o seguinte, aqui temos um reino e aqui temos um outro reino. Esses dois reinos, para manterem a paz aí de 15 anos, decidiram fazer que o príncipe daqui e a princesa daqui, né, se casassem aí para manter a paz dos dois.
Só que aí o rei daqui decide fazer o quê? Ele cria suas 20 filhas, né? Ele lá é um harém. Ele cria suas 20 filhas para serem assassinas. E aí, no final, quando elas estiverem adultas, quando elas estiverem com 18 anos, ele ia ver quem era melhor e ia mandar se casar com esse príncipe. E aí é que entra a nossa Lara, que é uma dessas filhas, e ela é a que é designada a casar com esse príncipe. Então ela é uma assassina. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é entrar nesse reino, casar com esse príncipe, matar esse príncipe e descobrir os segredos da ponte que ligam para a ponte desse reino que liga para outros reinos. E é nessa ponte aí que acontece todo o comércio do local. Por quê? Por que a Lara vai fazer isso? Porque simplesmente o pai da Lara colocou na cabeça dela que o reino deles passava fome por causa que o reino desse príncipe não deixava, né, as mercadorias passarem. Ou tinha muito altos impostos. Então a Lara, furiosa, vendo o povo dela passar fome, falou que sim, eu vou fazer isso sim, e vou matar esse bendito, e vou descobrir os segredos da ponte, e a gente vai pegar a ponte. E a história desse primeiro livro é basicamente isso. Mas essa história tem muita política. Esse primeiro livro, ele tem mais romance, mas o segundo livro, que é The Traitor Queen, ele tem muito mais política, acontece várias outras coisas que eu não vou falar porque é spoiler. O romance é mínimo, mas tem muita política mesmo. A Holly Black choraria se lesse esse livro de tanta política, e política boa, bem feita. Tão bem feita que eu não consigo nem falar sobre esse livro. Então já para The Traitor Queen eu dei nota 4, porque apesar de ter faltado romance, o romance ali foi mínimo, foi 1000 vezes mais interessante do que o primeiro, apesar do primeiro ter sido muito bom e eu ter dado 3,5. Sim, mas o The Traitor Queen era aquela coisa assim que tu não conseguia parar de ler, porque era muita emoção. Agora vamos para os mangás, que são um total de 2. Esse mangá aqui, no dia mesmo que eu fiz o unboxing da Book Friday, eu já li ele. Então se você não viu o unboxing da Book Friday, eu vou deixar aqui nos cards. Mas o nome dele é Filosofia e ele é um Yuri, né? São duas garotas aqui que se apaixonam. E ele conta a história dessas duas meninas. E uma é caloura e outra é veterana na faculdade. Acontece que elas são um pouquinho diferentes uma da outra, elas têm planos diferentes, o que elas querem pro futuro é diferente, e ela não consegue muito que aceitar assim, os planos dessa daqui. Então ela é muito mais independente, pensa muito mais à frente, e essa daqui não tá muito nem aí. Então essa história ela é realmente filosófica e ela fala basicamente sobre escolhas, sobre futuro e sobre traumas, sobre passado. Fala como que o seu passado ele interfere demais no seu presente e nas suas escolhas, porque aqui a gente consegue conhecer o passado de cada uma e o porquê das escolhas delas naquele exato presente. Então é uma história que ele é volume único, tá? Esse mangá ele é volume único, ele acaba aqui mesmo e ele é pra mais de 18 anos, então se você tem menos, não leia. E ele é isso, ele é basicamente vários diálogos delas conversando, e com esses diálogos você vai aprendendo muita coisa, vai refletindo muita coisa, então é muito interessante. Mas eu esperava um pouquinho mais desse mangá, então eu dei nota 7 pra ele, no My Anime List, 7 de 10. O mangá é da Shuninta Amano e é isso, filosofia. Eu terminei o dia 31 de agosto lendo um mangá coreano que se chama Cherry Blossom After Winter, que eu não sei, eu queria ler uma coisa mais levinha pra rir e tudo mais, então eu só li a primeira temporada, a segunda temporada pela Scan que eu tava lendo. A Scan nunca continuou, então eu também não fui atrás pra saber ainda. Mas ele tem 30 capítulos, se eu não me engano, a primeira temporada. E ele é um yaoi, que hoje em dia, né, a galera chama de boys love, enfim, yaoi, boys love, como você queira chamar. Bom, esse mangá conta a história de um menino que, após ele perder seus pais, ele acaba indo morar com a amiga da mãe dele, né, da falecida mãe.
Só que essa mãe dele, ela tem um filho. E aí ele cresce achando que esse filho dela, que na verdade sempre foi amiguinho dele, até mesmo quando a mãe dele estava viva, que esse amiguinho dele não quer ele ali, não gosta da presença dele ali, sendo tipo o filho postiço. Então ele cresce achando que o cara odeia ele, né, que o garoto odeia ele. Só que aí um dia eles acabam tendo que ficar na mesma sala, estudando na mesma sala. E aí que a interação deles começa a ficar cada vez maior. E aí que começa a história de verdade, porque eu tô falando de um boys love. E se é um boys love, vocês já sabem o que vai acontecer. Eu dou nota 8 pra ele, de 10. Ele foi um mangá super fofinho, que me distraiu bastante. Mas ele é pra mais de 18 anos, ok? Então se você tem menos, não leia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se você já leu alguma obra que eu citei aqui, se você gostou, se você concorda com a minha nota, bora debater aqui embaixo. Dê like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e até semana que vem.